Olhar o Mundo Missionário é a nossa rúbrica semanal na nossa televisão Ângelos TV. Um programa que nós queremos manter e queremos, sobretudo, levar ao nosso espectador este sentido missionário da Igreja. Não só olharmos a Igreja dentro de portas e a nossa comunidade cristã, mas percebermos que esta Igreja é universal, é missionária e está espalhada por vários e imensos países do mundo inteiro. E nesses países, nesses continentes, os missionários e missionárias, leigos, irmãs religiosas, sacerdotes, procuram levar este anúncio de Jesus Cristo a todos os povos. Olhar o Mundo Missionário é também uma rúbrica que nós queremos assinalar na nossa programação com este sentido mais evangelizador e tomarmos consciência de que a evangelização é aqui e além fronteiras. Neste programa de hoje vamos ter uma voz feminina. Vamos ter uma irmã religiosa das Missionárias do Espírito Santo, a irmã Sofia, que nos vai também precisamente falar um pouco da sua experiência missionária e espalhada também e tendo passado por alguns países. E em vez de começarmos pela história da sua vocação, vamos hoje fazer o inverso. Vamos começar pelo aqui e agora, o que é que a irmã Sofia realiza neste canto que é o nosso país, Portugal. Irmã Sofia, muito bem-vinda ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário. É irmã missionária do Espírito Santo, como disse, é uma irmã jovem, uma irmã cheia de dinâmica e de espírito e com certeza um ar fresco para as congregações religiosas hoje. Sei que atualmente em Portugal trabalha na pastoral, evidentemente, em várias áreas, e também tem, depois de ter feito uma licenciatura em gestão, também procura cuidar das coisas materiais da congregação. Quer-nos contar um pouquinho o que tem sido o seu dia-a-dia aqui nesta igreja em Portugal, que quem conheceu outras percebe bem as diferenças? Sim. Eu vejo este trabalho que eu faço do Economato como uma missão de retaguarda. E eu tenho sentido que tem sido um trabalho também compensador nesse aspecto, porque eu lido também com a Procuradoria das Missões, que é um bocado a ligação com os países lusófonos da nossa congregação, que é os dons que as pessoas dão para a África e também mesmo para o Brasil. Eu lido com países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, tudo de expressão portuguesa. E esse trabalho também faz um bocado... Esse trabalho de retaguarda também é compensatório, nesse aspecto de estar onde muitas vezes não é o campo de missão, mas também necessário para as nossas comunidades continuarem a sobreviver no campo de missão sem estarem preocupados com o aspecto financeiro de subsistência, mas mais abertas a novos horizontes. Não vai fisicamente, mas procura que o apoio material e financeiro chegue a tanta situação de irmãs, vossas colegas, para a concretização da missão. Para além desse trabalho de Procuradora das Missões, responsável da economia da congregação, também trabalha pastoralmente, evidentemente. Sim, trabalho. Quer-nos contar um pouquinho como é que é exercer hoje e trabalhar na pastoral em Portugal, concretamente na zona de Lisboa? Sim, eu trabalho na paróquia de Algés, Miraflores, trabalho com os jovens. E pronto, o padre de lá achou que era necessário uma irmã, tínhamos vários animadores, mas achou necessário ter uma irmã também no meio dos jovens, para dar esse cariz missionário e também de religioso. E eu senti desde o início que era muito importante haver várias vocações, tem alguns animadores casados, tem outros também solteiros, mas bastante integrados na paróquia. E achei que era sempre importante para os jovens terem esse contacto com uma irmã e também sendo uma irmã missionária. E muitas vezes eu aproveito irmãs mesmo de passagem, porque a nossa casa é a casa principal, então a maior parte das irmãs que vêm das missões passam pela nossa casa. Aproveito essas irmãs às vezes para dar o testemunho lá no grupo de jovens. E eles têm sempre aproveitado e têm sempre sentido aquele dinamismo missionário. Sei que já olhou o mundo a partir do Brasil e a partir do Ghana. Já lá vamos a estas duas grandes experiências. Contudo, certamente já pode, a partir destas duas experiências,
comparar um bocadinho os tipos de igreja, a maneira de estar em igreja. Em Portugal é mais complicado e mais difícil trabalhar com uma igreja, ou acha que também tem os desafios como qualquer igreja universal? Sim, eu acho que tem bastantes desafios e uma coisa que eu acho que é muito importante é, tendo muita gente ou tendo pouca gente, essas pessoas precisam de nós. E eu muitas vezes sentia isso, nós estamos na paróquia da Cruz Quebrada e temos muitas vezes a igreja quase vazia ou com pouca gente e às vezes pode ser desmotivador. Quando às vezes em Miraflores temos a igreja ao domingo cheia de jovens e de crianças da catequese. Mas eu sinto que é importante aquela presença na Cruz Quebrada, ajudar no grupo coral com aquelas poucas pessoas, mas elas também têm necessidade da nossa presença. E eu tive também essa sorte de estar em África com grandes congregações de gente para retiros, e no Brasil também. Em Conselho Pena, a última comunidade onde eu estive, a igreja enchia-se sempre. E foi dinamismos muito cheios, quer dizer, muito motivadores, mas ao mesmo tempo nunca me tirou este gosto também de estar nesta igreja portuguesa. Como eu também admiro o trabalho das nossas irmãs em Saboia, ou de Mira, que é uma comunidade onde tem pouca participação, sim. Mas eu sinto que mesmo o trabalho lá é muito compensador também. Já agora uma curiosidade, é mais fácil ser missionária no Ghana, no Brasil ou em Portugal? Não, acho que não tem. Acho que não é uma questão de facilidade. Acho que todas elas têm um certo desafio, um certo dinamismo que faz sempre uma pessoa... acho que se fosse a escolher, não escolhia... Sinto que, por exemplo, que no Ghana dei muitos anos da minha vida e foi muito compensador. No Brasil dei menos anos e se calhar gostaria de voltar lá também, uma certa continuidade. Mas aqui também acho que é um campo de missão que também tem os seus desafios também, sim. Eu fiz-lhe esta pergunta porque, olhando à minha experiência missionária de 14 anos em Cabo Verde, eu tive muita dificuldade de encaixar nesta igreja em Portugal. Pois. Quando cheguei, em 2013, foi muito difícil para mim fazer esta enculturação numa igreja completamente diferente da de Cabo Verde, ou seja, uma igreja em Cabo Verde toda dinâmica, ativa, jovem, empenhada, e aqui a nossa igreja em cuidados mínimos, em só, portanto, manter aquilo que existe. Sim, sim. Vamos então agora falar um pouco do Brasil. Estive em São Paulo, uma missão específica. Quer dizer, em São Paulo foi um ano um pouco difícil, porque foi um ano em que eu fui chamada para fazer o economato lá, mas devido à burocracia eu não pude assumir. Então dediquei muito mais à pastoral. E a pastoral que mais me cativou foi a pastoral familiar. A pastoral familiar, porque foi uma pastoral muito rica. Era uma pastoral em que nós dinamizávamos os casais, e principalmente trabalhávamos com casais em situações irregulares e levávamos a eles a assumirem o próprio compromisso em igreja. Eu achei interessante que fizemos um mutirão de casamentos lá. Mutirão é um grande encontro. É, um grande encontro de casamentos que demorou muito tempo a preparar e tudo, e para isso até tive muito... Foi mais a irmã Francisca, que na altura estava mais empenhada nesse setor, e eu juntei-me a ela com uma comunidade mais pequena e ela, com a organização toda do civil e do religioso, ela acabou por éramos para ter uns 16 casais, no final acho que passaram para 10, por aí, porque teve toda uma burocracia e a maior parte dos casais acabaram por desistir. Mas lembro que no meu grupo, que era da comunidade de Santo Elias, que era uma comunidade mais pequena, teve um casal que no dia em que se casou também fez 25 anos de vida em comum. Então já tinha filhos grandes, tinha para aí uns 7 filhos, uns já casados e tudo, e foi muito interessante naquele mutirão, no dia em que eles fizeram 25 anos de vida conjunta, também celebrarem o seu próprio casamento lá na igreja. Aquilo, claro, demorou, foi uma cerimónia que demorou bastante tempo, depois com
porque no casamento tem muitas damas de honor, muitos padrinhos e tudo isso, mas foi muito compensador ver no final o resultado daquele ano todo de trabalho e de esforço. Esses anos que teve no Brasil, como é que você olha a Igreja do Brasil? Porque o Brasil já é um mundo, a Igreja então também é um mundo e é uma Igreja viva, atívica, dinâmica, com as suas problemáticas e problemas, não é? Mas como é que olha a Igreja do Brasil? Eu vivi em duas realidades. Em São Paulo, que era uma igreja mais citadina, pronto, com uma participação muito forte, os leigos muito comprometidos, mas talvez não tanto, não era tanta, a igreja não enchia tanto e havia várias atividades ao domingo, facilmente eles dispensavam a missa e pronto. E Minas Gerais, que é um povo muito católico, é um povo muito comprometido na igreja e bastante dinâmico, tinha sempre os próprios movimentos organizavam semanas inteiras de oração e achei Minas Gerais foi muito interessante. E dizemos assim, bem, Minas Gerais era muito católico, não precisávamos ir para lá, mas o que é mais interessante é que nós íamos para as comunidades do interior, às vezes onde havia 2 ou 3 pessoas que não podiam se deslocar à vila e ficavam lá só à espera da presença do padre. E muitas vezes nós íamos, pronto, arranjávamos transportes assim um bocado, às vezes íamos em jipe e tudo, mas devido às condições climatéricas, bastava chover, nós já não conseguíamos chegar ao local, tínhamos que voltar para trás e ficavam aquela gente sem missa para a nossa pena, né? Mas pronto, mas foi muito interessante. Saltando do Brasil, a sua grande paixão e a sua grande experiência missionária foi no país africano do Ghana, onde permaneceu cerca de 11 anos. 6 anos. Nessa experiência africana, que foi a primeira depois da sua profissão religiosa, o que é que guarda nessa experiência missionária? Sei que foi uma experiência de abertura da vossa presença como espiritanas e normalmente quando é sempre a abertura de uma presença, os desafios são sempre maiores. Sim. Eu já foi desafiante pelo simples facto de que nunca tinha havido uma portuguesa num país anglófono, de expressão inglesa. Então eu não tinha nenhum conhecimento sobre... Nós, nessa altura que eu fui para o Ghana, só havia... A nossa congregação só estava presente em 2 países ingleses, que era a Nigéria, e depois nós fomos abrir o Ghana. E eu lembro-me que no ano anterior, eu professei em 2000, e depois tive aquele ano de pausa e um bocado por aqui, e nesse ano pediram-me para estudar o inglês, então eu sabia que à partida ia melhorar o inglês, não é? Mas já sabia que à partida ia para um país inglês. Mas as duas realidades eram totalmente desconhecidas para mim, e isso para mim já era desafiante e ao mesmo tempo motivador, porque eu gosto de desafios. E quando me deram a obediência para o Ghana, eu acho que ainda fiquei mais contente porque era algo que nós íamos iniciar. E nós fomos 4 irmãs, de 4 nacionalidades diferentes, sem nos conhecer umas às outras. Quais eram as nacionalidades? Veio uma angolana, uma nigeriana, uma canadiana e eu, portuguesa. Então, e pronto, eu era a mais nova do grupo. Depois tinha 2 irmãs, a angolana e a nigeriana, pelos 30 anos, e depois a canadiana já com perto de 60 anos. Elas, a nigeriana e a canadiana, já se conheciam, porque estiveram na Nigéria, mas eu e a angolana não nos conhecíamos, nem conhecíamos as outras 2. Então foi uma experiência muito rica, porque era irmos para um país diferente. A língua oficial era o inglês, é verdade, mas havia a língua local. E 4 nacionalidades diferentes também, era uma aprendizagem também da cultura de cada uma de nós, o que foi muito interessante. A canadiana era da expressão francesa, então também falava o francês, então era outra cultura também. Nessa diversidade cultural, numa comunidade religiosa, como os religiosos vivem em comunidade, também tem os seus quês de dificuldade. Sim. Sim, tem porque cada um tem que ceder um pouco, né? Por exemplo, a irmã canadiana, devido à sua idade e também ao facto de ser da expressão francesa e tudo isso, sempre se habituou a um certo tipo de comida ou de hábitos que as africanas não tinham.
As europeias, se calhar, estavam mais próximo dela, porque ela teve a formação em França, mas ao mesmo tempo era diferentes idades, então era tudo, era difícil às vezes. E pronto, por exemplo, a irmã do Canadá tinha mais tendência a ficar mais por casa, nós, as mais novas, tínhamos mais a vontade de partir para a pastoral, para as comunidades, ao fim de semana. Então, por vezes, também havia certa necessidade de dar atenção a essa irmã, que ficava em casa, mas ao mesmo tempo ela também nos deixar partir e ir ao encontro dos outros. O desafio da enculturação, novamente, sempre o missionário tem isso presente e que é logo o primeiro ato de nós vivermos em missão. Teve também que aprender a língua local. Sim, nós Qual era a língua local? Era o Ashanti. O Ashanti. É. Como é que foi essa aprendizagem e como é que depois falava com essa língua com os naturais? É assim, foi engraçado porque quando chegámos lá, nós estávamos a pensar nós íamos para começar uma escola e achámos que chegando lá já tínhamos a escola e tínhamos as crianças e tudo isso, todas. Chegámos lá, o bispo fez as honras da casa e levou-nos ao lugar onde seria a escola e vimos um terreno, quer dizer, aquilo ainda estava por construir. Então nós vimos que aquilo não ia começar tão cedo. Então nós dedicámos-nos mesmo nesse ano à aprendizagem da língua. O bispo arranjou alguém para estar connosco, uma professora que vinha e que falava connosco durante a semana e tudo, e nos ia enculturando. O que é interessante é que eu até dominava o inglês, mas tinha dificuldade nas coisas, as coisas típicas de África. Coisas que eu não estava habituada a comer, nem a ver, o inhame, a mandioca. Então, se eu nem sabia em português, quanto mais em inglês, e ainda por cima traduzido para Ashanti. Às vezes era um bocado difícil para eu aprender uma coisa que eu desconhecia totalmente, né? Porque não podia associar as coisas ao nome. E então foi um bocado... o Ashanti foi-se desenvolvendo, a professora foi-nos ensinando e depois, por vezes, saía connosco e íamos visitar pessoas e então tentávamos esse primeiro contacto. Mas eu sinto que foi uma coisa, pronto, eu e a irmã angolana nos lembramos, dissemos, não, vamos começar. Nós sabemos que as crianças são boas nisso, a falar a língua e a ensinar a língua. Então começámos a sair, porque nós na altura também, quando chegamos, éramos para ter a nossa própria comunidade, a nossa casa, mas ainda não estava a ser construída. Então nós ainda estava a ser construída, então tivemos que morar dentro do complexo do hospital, que era a única morada que nós tínhamos. Então nós saímos lá do complexo e começamos a visitar as aldeias. E as crianças eram muito engraçadas, porque nos levavam a passear e tudo, e então fomos, pelo menos a primeira linguagem, a cumprimentar as pessoas. E aí foram aprendendo a língua e sim, facilmente sim, entraram na cultura de um povo. Sim. Irmã, agora para finalizar a nossa conversa interessante, porquê é que decidiu ser irmã religiosa? Jovem como é, natural de Braga, de uma família normal, como certamente todas as famílias, a uma certa idade decidiu e sentiu-se tocada para ser irmã religiosa. Conte-nos um pouquinho. Eu sou de São Vítor, que é no centro da cidade de Braga, e São Vítor tem muitas congregações à volta. E eu cresci num colégio, quer dizer, fui educada num colégio de irmãs do Coração, religiosas do Coração de Maria, nos primeiros anos. E é interessante porque eu sempre fui acarinhada muito por aquelas irmãs, talvez porque eu tenha perdido a minha mãe muito cedo e elas próprias se sentiram como as minhas mães. E o meu pai gostava muito daquelas irmãs, então nós continuámos, mesmo depois de eu ter saído, continuámos a ir lá. Então, eu sempre apreciei muito o trabalho delas e gostava muito delas. E eu lembro que aos 12 anos, na disciplina de Religião e Moral, a professora falou sobre as vocações e tudo e perguntou qual vocês gostaria de ser irmã. E fui eu e mais outra, que morava lá perto das irmãs do Coração de Maria, que levantámos o dedo. Por acaso, naquela altura não houve chacota, não houve nem a chamar-nos freirinhas, nem nada disso. Mas eu senti ali, eu levantei o dedo também um bocado pela admiração que eu tinha por elas. Eu disse, por que não? E começou um bocado essa minha caminhada. Depois tive muitas dúvidas
até que eu própria comecei também a sentir o desejo de partir para a missão. Eu vejo isso um bocado... Eu via muitas imagens de África, da Etiópia, naquela altura passava muitas imagens da Etiópia, crianças a morrer de fome, e havia várias campanhas. E eu dizia, eu não quero simplesmente dar, eu quero estar lá. Eu acho que aquelas crianças precisam, porque eu via crianças assim deitadas no chão, com as moscas à volta e tudo isso, e aquilo me teve impressão. Eu dizia, não, eu não quero dar coisas, eu quero estar lá. Então foi crescendo também esse desejo de ser missionária. Depois apareceu lá na minha paróquia, havia sempre encontros vocacionais, na Semana das Vocações chamavam padres e irmãs para darem o testemunho, e então veio lá uma irmã espiritana, a irmã Ascensão, que veio dar o seu testemunho. E ela, por acaso, falou de Angola, que foi a primeira missão dela, e depois falou do Brasil. E eu disse, olha, estas irmãs trabalham em África, eu acho que eu vou começar a contactar com elas. E depois lá fui falando com elas e tudo. E é interessante que quando eu cheguei à casa delas, eu senti mesmo que estava no meu ambiente. Elas tinham coisas da Martinica, tinham coisas do Brasil, tinham coisas de África, e eu parecia que estava no meu ambiente, tudo aquilo me atraía. E então eu depois comecei a participar em retiros e a ter um contacto mais próximo. E aí nasceu a sua vocação religiosa missionária. Uhum. Irmã Sofia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigada. E pelo seu belo testemunho. Caros espectadores, mais uma vez chegamos ao fim do nosso programa Olhar o Mundo Missionário. Não se esqueça de nos acompanhar sempre às quintas-feiras, a estreia de cada programa, às 12h30. E também depois com repetição ao sábado às 14h30 e ao domingo depois do terço na Capelinha das Aparições por volta das 23 horas. Muito obrigado por nos acompanhar e não se esqueça que a riqueza do mundo está na sua diversidade cultural e também neste aspecto missionário. Muito obrigado. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.